Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para contar um pouco para vocês, para quem já me seguia, por que eu decidi fazer um perfil mais voltado para essa questão de escrita acadêmica, redação de artigos e trabalhos científicos, e também para quem não me conhecia antes, me conhecer um pouco melhor. Bom, hoje, então, estou gravando esse vídeo, é maio de 2020. Eu tenho 29 anos e moro atualmente na cidade de Ottawa, ou Ottawa, no Canadá. Eu faço pós-doutorado na área de Química. Trabalho com catálise, desenvolvimento de catalisadores, focados na produção de biocombustíveis, para simplificar bastante o que eu faço. Bom, tudo começou em 2009, quando eu iniciei a minha graduação em Química na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, eu venho do interior de Minas, sou da cidade de Formiga, e aos 18 anos, com o apoio dos meus pais, da minha família, eu pude me mudar para Belo Horizonte para fazer o curso de Química, que eu passei no vestibular para o ano de 2009. Bom, eu sempre fui apaixonada por ciências na escola, então no ensino médio veio esse desejo de fazer o curso de Química. Nunca quis fazer engenharia química, sempre quis o curso de Química. Durante o curso de Química, então, durante a minha graduação, eu tive a oportunidade, desde o começo, ali no meio do segundo período, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como aluna de iniciação científica em um laboratório do departamento. Nessa época eu não tinha bolsa, eu trabalhava voluntariamente porque eu queria conhecer como era um laboratório e realmente ver se aquele curso, se aquilo era para mim. Então eu comecei a trabalhar num laboratório de tecnologias ambientais. Na época eu ajudava uma aluna de doutorado a desenvolver alguns materiais, por exemplo, trabalhei com nanopartículas de ferro e carbono, que tinham algumas aplicações ambientais. Então, já nos primeiros meses de trabalho, eu consegui produzir, ter alguns resultados, e com isso a gente pôde mandar um trabalho para um congresso de Química, que é a reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Foi o meu primeiro congresso em 2010, e desde então eu sempre tentei participar de todos os congressos que eu podia, sempre tentando auxílio, da universidade, auxílio financeiro, e era uma coisa que eu gostava muito, de participar de congresso e levar o meu trabalho para congressos. Muito por influência dessa aluna de doutorado na época, que hoje é professora na Universidade Federal de Viçosa. Então eu devo muito disso a ela. E foi com ela também que eu comecei a entender um pouco mais do mundo acadêmico, artigos científicos, como que era a escrita de um resumo para congresso, como que fazia um pôster para congresso. Então isso tudo eu fui aprendendo nessa época. Bom, em 2012 eu tive a oportunidade de vir para o Canadá, mas nessa época eu vim para Montreal, que é uma outra cidade, em outra província, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar 12 semanas trabalhando na Universidade de Montreal, exclusivamente trabalhando em um laboratório de pesquisa. Então, quando eu vim fazer uma coisa totalmente diferente da minha área, assim, era uma pesquisa muito de base. Na UFMG eu fazia uma pesquisa mais aplicada e foi um mundo totalmente diferente. Pude conhecer pessoas de muitos lugares diferentes. Então foi uma experiência assim que realmente foi muito engrandecedora, esse programa chamado o MyTex Global Link. Foi assim, me abriu os horizontes e me fez compreender mais desse mundo acadêmico, mundo de pesquisa fora do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, depois de ficar 3 meses aqui lá em Montreal, eu então, passou um tempinho, eu me formei e já estava na cabeça que eu queria fazer o mestrado.
Então, eu comecei o meu mestrado com o mesmo orientador da iniciação científica, no mesmo laboratório. Eu comecei esse mestrado, um projeto um pouco diferente do que eu vinha fazendo. Eu tive sorte de trabalhar em um grupo que é bem diverso. Então, tinha pessoas trabalhando com vários tipos de projetos diferentes dentro de um mesmo laboratório. Então, com isso, a gente tinha a possibilidade de trabalhar com várias coisas diferentes, mesmo continuando no mesmo laboratório. Eu sei que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, eu fiz um trabalho de mestrado que envolvia o reaproveitamento de rejeitos da mineração para fazer materiais com valor agregado. E isso foi, assim, um trabalho que eu pude pesquisar bastante sobre essa questão de rejeitos e entender, né, o problema que é, principalmente para o estado de Minas Gerais. E defendi o meu mestrado, durante o mestrado também procurando sempre participar de congressos, apresentar o trabalho em congressos, trabalhar em colaboração com outras pessoas do mesmo grupo em que eu estava. Então, isso também foi me ajudando a publicar, né, artigos. Quando você colabora com as pessoas, quando você realmente faz uma parte do trabalho ali, colabora efetivamente, isso vai te ajudando a publicar artigos também. E aí, em 2015, em março de 2015, eu comecei a fazer o meu doutorado com o mesmo orientador, né? Então, eu tive a sorte de ter uma relação muito boa com o meu orientador durante todo esse tempo. Foram quase 10 anos que eu fiquei no mesmo laboratório. Algumas vezes eu me perguntei se eu não deveria ter mudado de área. Sim, me perguntei. Mas, como eu já disse, era um grupo muito diverso, em que eu tinha a possibilidade de trabalhar com diversas técnicas diferentes, com materiais, desenvolvimento de materiais diferentes. Então, por um certo lado, eu não me senti prejudicada na diversidade de coisas que eu pude fazer, a diversidade de projetos que eu pude participar. Quando eu estava, então, no doutorado, eu já era praticamente a pessoa mais velha daquele laboratório, no sentido de que eu era a pessoa que estava ali há mais tempo, provavelmente, né? Então, eu estava desde o fim de 2009 e eu percebia sempre o meu papel de tentar ajudar as pessoas que estavam chegando para fazer um mestrado, um doutorado, ou iniciação científica, ou até pós-doutorado, porque quando você chega num grupo que você não conhece as pessoas e não conhece as técnicas que estão ali disponíveis, os equipamentos, né, e você precisa realmente de ajuda. E como eu já estava mais familiarizada com a dinâmica ali de tudo, eu via que eu gostava disso, de ajudar, de sentar e tentar ajudar a pessoa. Se eu conseguia ajudar a discutir algum resultado, a analisar algum resultado que a pessoa tinha, ou a ensinar a mexer em algum software. Então, isso eu gostava bastante de poder fazer e de poder ser útil nesses momentos. Durante o doutorado também, na metade do doutorado, na verdade, logo que eu qualifiquei, eu também comecei a dar aula como professora substituta em outra instituição, que é o Cefet, em Belo Horizonte. Então, eu fui aprovada em um concurso como professora substituta lá. E assim, 2017 foi um ano bem conturbado nesse quesito de... Eu qualifiquei em março, já comecei dando aula, não tinha prática nenhuma com sala de aula, então foi um choque. Em 2017 também eu me casei, então ainda tinha os planejamentos do casamento. Então foi assim, um ano bem corrido, mas foi um ano muito bom, em que eu pude crescer muito profissionalmente e pessoalmente também. Essa experiência da sala de aula foi uma experiência que me enriqueceu muito. Não só o meu currículo, né? Muitas vezes a gente pensa, eu quero dar aula para ter o currículo ali, para mostrar que eu tive experiência didática, mas pessoalmente para mim eu consegui organizar os meus horários, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha
aula para preparar, eu tinha coisa para corrigir, relatórios para corrigir, e eu tinha o meu doutorado para fazer. Experimentos, analisar resultados, escrever artigos e participar de congresso. Então foi assim, se eu não tivesse tido essa organização, talvez eu teria me ferrado, né? Falando o bom português. E aí depois, no meio dessa confusão toda, dessa correria toda, chega uma hora que você precisa defender o seu doutorado. Então, com 4 anos de doutorado, estava lá eu, já com minha tese escrita. Outro dia eu posso comentar sobre a escrita da tese, porque é uma coisa assim que demanda tempo e te demanda uma energia específica. Mas, ao mesmo tempo, quando você tá ali na escrita da tese, me bateu um desespero. No sentido de que eu não tinha nada, eu não sabia qual seria o meu futuro, né? Eu não tinha um concurso em vista, eu não tinha um emprego em vista, eu ainda não tinha uma bolsa de pós-doutorado, que é geralmente o caminho que a gente vê as pessoas seguindo. Então, realmente, eu estava desmotivada no final do doutorado. E eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita gente. No final da graduação, do mestrado e do doutorado, eu senti mais esse baque no final do doutorado. Porque no final da graduação, eu meio que já, né, sabia, bom, vou fazer mestrado. No final do mestrado, eu queria fazer o doutorado. Mas quando chegou o doutorado, parecia que era o final da linha e não tinha nada ali me esperando, né? E aí eu decidi, então, tentar o pós-doutorado. Mas, conversando com o meu orientador da época, a gente chegou à conclusão de que seria mais interessante se eu procurasse uma área diferente. Porque eu já estava ali naquele mesmo laboratório com ele, né, trabalhando ali com ele há quase 10 anos. Então, por que não tentar procurar alguma coisa diferente? E, ao mesmo tempo, eu tinha essa vontade de ter uma oportunidade no exterior, de poder ficar mais tempo no exterior, trabalhando num laboratório. Então, eu tentei as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu mandei um projeto pedindo uma bolsa de pós-doutorado no Brasil, eu tentei, se não me engano, 3 lugares para a bolsa de pós-doutorado fora do Brasil. Então, tentei Espanha, tentei Alemanha e Canadá. E isso, gente, quando você tá ali aplicando, né, para fazer o pós-doutorado fora do Brasil, é imprescindível, nesses casos foi imprescindível para mim, ter as cartas de recomendação. Então, todo aquele bom trabalho que eu fiz anteriormente, eu pude pedir para as pessoas, para os professores escreverem cartas de recomendação para mim. E o que deu certo, em primeiro lugar, foi o pós-doc que eu pedi no Brasil, que foi na física. Então, assim, eu fui realmente para uma área diferente, fiquei com medo de não conseguir, mas eu estava lá, comecei esse pós-doutorado na física, na UFMG mesmo. Quando eu comecei o pós-doutorado na física, eu recebi a notícia de que esse pós-doutorado aqui no Canadá tinha dado certo. Então, eu fiquei de março a julho com a bolsa de pós-doc no Brasil. E no fim de julho, comecinho de agosto, eu e meu marido viemos para Ottawa. Ele também fazendo pós-doutorado aqui na Universidade de Ottawa e eu com outro professor. Bom, quando a gente estava vindo para cá, né, se organizando para mudar para o Canadá, a gente pensava que chegando aqui seria assim o paraíso, né? Porque, é claro, não tem comparação, tá, gente? A estrutura da universidade em que nós estamos é realmente diferente. Tem outras universidades menores que eu não conheço, então eu não posso falar sobre isso. Mas aqui onde a gente está, a estrutura é melhor. A oferta de equipamentos é melhor. Você compra um reagente
importado, né? Porque ele vem dos Estados Unidos, que é aqui do lado. Em 2, 3 dias o reagente já chegou para você. Isso é indiscutível. Mas a gente achava, eu pelo menos achava, que as pessoas que estavam aqui eram super especiais, né? Que elas tinham super poderes e super produtividades. E quando você chega, você vê que é todo mundo, a maioria é igual a você. Tá todo mundo ali realmente no mesmo barco, se esforçando. Muitos estrangeiros aqui, no caso, tentando ao máximo ali fazer as coisas pro seu mestrado, fazer pro doutorado. E o brasileiro, ele ainda tem uma vantagem, porque no Brasil a gente tem muito isso de iniciação científica. A maioria das pessoas tinha, na minha época pelo menos, a chance de fazer uma iniciação científica. Então você já sai da graduação com experiência de laboratório. O que não é uma coisa comum aqui no Canadá ou de pessoas que vêm para outro país, de outro país. Então, já é um diferencial que a gente tem de já chegar no mestrado sabendo alguma coisa de laboratório. Mas o que eu queria dizer é que as pessoas que estão aqui, elas não produzem 20 mil artigos por ano, entendeu? Tá todo mundo ali tentando, dando o seu melhor para tentar alguma coisa, para conseguir alguma coisa. E uma coisa que eu observei aqui no meu caso, né, do laboratório onde eu estou e de outros laboratórios que eu tive contato, é que ninguém publica artigo ou submete um artigo a toque de caixa. Por que as pessoas aqui, por mais que elas não publiquem muito, por que elas têm sempre artigos em revistas de alto fator de impacto? Que é um outro assunto que eu vou falar depois. Porque, gente, realmente é um trabalho lento e de reflexão. E você escreve e manda para a pessoa ler, para o professor ler, e você acha, bom, daqui a uma semana ele vai me mandar de volta e a gente já submete. Não. É um vai e volta, é sempre tentando fazer o melhor texto com o máximo, esgotar o máximo qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha com relação àquele trabalho. É o escrever, ler e reescrever. Então, o dia que eu sentei do lado de uma nativa do inglês, que é paga para escrever, não escrever artigos, mas corrigir artigos de um grupo de pesquisa. E eu vi o tempo que ela demorou para ler uma página. Foram tipo assim, 3 horas lendo uma página e discutindo aquela página. O que você quis dizer com essa palavra nesse lugar? E se a gente procurar um sinônimo para essa palavra? E se essa frase for reescrita dessa... Então, eu percebi que se eu quero um texto bem escrito, um artigo bem escrito, não adianta ter pressa. Não adianta. Mesmo a pessoa nativa, ela demora, ela reflete. Ela se coloca no lugar do leitor. Né? Se coloque no lugar de uma pessoa que é leiga no assunto, que é da área da química, mas que não é ali tão daquela sub-área que você está falando. Tá claro para aquele leitor? Deixa o texto amadurecer, né? Você escreve um parágrafo ali hoje, ou uma página hoje, espera uns 2, 3 dias, pega aquela página de novo, tá claro? Continua claro para você aquilo? Então, isso foi deixando cada vez mais claro para mim que por melhor que você seja, por melhor que você escreva, por mais que você saiba inglês, porque os nativos da língua inglesa demoram a escrever um artigo, por mais que você seja assim o perfeito em escrever inglês, esse processo vai demorar. E demora muito. Tá? Eu tô com um artigo escrito, coloco entre aspas, porque ele foi sendo modificado muito, né? Desde outubro de 2019, estamos hoje em maio de 2020
E esse artigo não foi nem submetido, porque ele não está finalizado ainda. E não é por conta de resultado, de falta, falta fazer um experimento. Não, é por conta do texto. O texto é lido e relido milhões de vezes. Então, vendo isso, né, e vivenciando essa situação, eu quis dividir com as pessoas que têm interesse em escrever bem em inglês essas situações que eu tenho vivido aqui, esses aprendizados que eu tenho tido aqui. Não tem nenhum ano que eu tô aqui, mas aprendi muita coisa, não só de química, mas também com relação à escrita científica. E também tentar passar para vocês, para quem tiver interesse, é claro, conhecimentos assim que eu fui adquirindo durante esses anos trabalhando em laboratório, né? Como utilizar um software de referências bibliográficas, esse tipo de coisa, que são coisas que você precisa apanhar ali às vezes para aprender, e eu vejo que muita gente sofre com algumas situações e que poderia estar sabendo lidar melhor, né? Então, por isso que eu decidi voltar ao Instagram e o Facebook para esse tipo de postagem, para tentar mesmo ajudar quem quiser ser ajudado, quem quiser receber dicas, que são coisas que, né, eu apanhei para conseguir perceber, porque eu só fui perceber várias dessas coisas agora, só fui conhecer várias ferramentas agora, depois de estar aí há 10 anos na área acadêmica. Então, quem estiver gostando das minhas postagens, eu agradeço se curtir, né, e comentar. E também peço ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês tenham de alguma questão de escrita, por exemplo, ou alguma sugestão de tema que eu possa tratar, peço que vocês me mandem, porque aí a gente pode enriquecer a nossa discussão, né, de acordo com a demanda de vocês. Tá certo? Bom, muito obrigada a vocês que estão me acompanhando e a quem chegou agora no perfil. Eu agradeço muito os compartilhamentos e as curtidas. E é isso aí, vamos tentar fazer desse perfil um perfil que possa ajudar vocês nas discussões, na escrita científica e tirar um pouquinho dos traumas que a gente tem, né, dos atrasos aí na hora de começar a escrever. Quem sabe eu não possa ajudar vocês. É esse o meu objetivo. Tá certo? Um abraço e até a próxima.